Olá, Deus abençoe, graças a Deus, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estar aí, espero encontrá-los bem, poder deixá-los ainda melhor. Quero compartilhar uma palavra que está aqui no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Muitas pessoas hoje estão nesta forma, não buscam a Deus, não buscam a parte espiritual, que é a parte mais importante das nossas vidas, porque quando o nosso espiritual está bem, todo o resto vai bem. Muitos se encontram afastados de Deus, não estão nem um pouco preocupados, né? E muitos também são pessoas que já estiveram na igreja, conhecem a palavra e por algum motivo se afastaram, caíram na fé, né? O inimigo conseguiu roubá-los. E aqui continua assim: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? Ou seja, ficar aí no mundo, vivendo absolutamente, fazendo o que quer da vida, vivendo livre-arbítrio, né? E esta casa há de ficar deserta, ou seja, a casa espiritual, a nossa comunhão com Deus. No 5, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ou seja, olha como é que anda a sua vida. Semeias muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Quer dizer, não está satisfeito. Muitos trabalham, não conseguem juntar nada. Está vivendo uma vida, sabe, fora da presença de Deus. Sendo que Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. E muitas vezes a vida das pessoas estão aí numa crise, numa desgraça total, tremenda, passando necessidade, porque não recorre ao dono do ouro, o dono da prata, ao único que pode ajudá-lo. Que Deus é maravilhoso, irmãos. A partir do momento que nós nos movemos em buscar a Deus, Deus ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. Ele tem o melhor para nós. Por isso que nós devemos recorrer a Deus, buscar, estar em comunhão, orando, se consagrando, se desviando do mal, dizendo não para o pecado, né? Voltar para Deus é o caminho que nós devemos percorrer. No 7 fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aqui novamente ele fala, olha os seus caminhos como é que estão. Volta para os meus caminhos. No caso aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus falou, aplica o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aqui nos faz lembrar quando Moisés estava no monte e Josué lá embaixo, na guerra. Quando Moisés levantava as mãos, Josué obtinha vitória. Quando Moisés abaixava as mãos, Josué era derrotado. E é assim a nossa vida espiritual. Quando nós estamos bem, estamos na presença do Senhor, buscando fazer as coisas corretas, conforme Ele deseja, conforme Ele manda, a nossa, em todos os âmbitos da nossa vida, vai bem, dá certo. Não que nós não tenhamos problemas, mas com Deus nós obtemos vitória em tudo, né? Deus não perde batalha. Mas quando nós nos afastamos de Deus, aí começa a dar tudo errado.
Tem os problemas, dificuldades, as derrotas, né? Portanto, a gente tem que se achegar a Deus, buscá-lo enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto está perto. Nós não temos outro caminho, somente Deus, né? A palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, não tem outro caminho, é só Deus mesmo. O 9 fala, olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Porque disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Tenta com as forças do próprio do braço. Não tenta, né? Com a força do joelho, com a força da oração, com a força da santidade, com a força de subir o monte, de erguer as mãos, edificar a casa espiritual, buscar a Deus verdadeiramente, se entregar totalmente a Deus. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. No 11 diz, e fiz vir a seca sobre a terra. Muitos falam, o problema é o Lula, o problema é o diabo, o problema é... Não, irmãos, muitas vezes o problema é a gente mesmo. E Deus fala, eu fiz a seca sobre a terra, né? E Deus não pode nos ajudar quando nós não fazemos a nossa parte, não cuidamos da nossa vida espiritual. Aí a terra seca mesmo. E sobre os montes, e fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o mosto, que é o vinho, e sobre azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todos o trabalho das mãos. Portanto, irmãos, assim vamos nos posicionar, vamos nos levantar, vamos buscar a Deus, vamos, né, se reconciliar novamente. Se está aí afastado, peça perdão para Deus. Se essa palavra falou algo ao teu coração, se sentiu de que o momento é esse, se reconcilie agora. Volte para os caminhos do Senhor. Deus tem o melhor para as nossas vidas, eu não tenho dúvida disso. Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem o melhor para nós viver. E Ele faz muito mais além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Portanto, nos posicionemos em buscar a Deus. Vamos orar mais, vamos voltar para a igreja, quem se afastou. Vamos buscar estar mais assiduamente, né, na igreja, buscando a Deus, ouvindo a palavra. Se arrepender dos pecados, pedir a misericórdia. Deus nos ama. Ele é fiel e justo, né, para perdoar os nossos pecados. Vamos se achegar a Ele. Nós dependemos, sendo dependentes de Deus, nós vamos ter uma grande vida. Vamos nos tornar totalmente dependentes de Deus. Amém? Muito obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por estar aí. E eu gostaria de fazer uma breve oração e espero poder ter ajudado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por mais essa rica oportunidade de poder estar aqui, Senhor, falando algo da parte do Senhor. Eu, Senhor, conheço a minha insignificância, pois eu sei que eu não sou nada sem Ti, mas com o Senhor eu sou mais que vencedor. E peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, fortaleça os corações, Senhor, renova o ânimo, renova as forças, direciona, Pai, guia, abençoa a vida espiritual, abre portas espirituais, Senhor, dá oportunidade para as pessoas se achegarem ao Senhor, pois tudo provém do Senhor. Nós precisamos ter consciência disso e nos humilharmos perante o Senhor
pedimos a tua misericórdia e mudarmos, né? Mudarmos de rumo, ter uma conversão sincera, verdadeira, buscar o Senhor, pois nós não temos outro a quem recorrer senão ao Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo. Amém. Graças a Deus, amém.